feridas e chagas no coração. Pesado o fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Amados, quero nesses dias ministrar acerca de 3 inimigos do cristão. Faz muitos anos que esse é um tema no meu coração. Júnior, meu companheiro, há muitos anos sabe que é uma coisa que eu sempre estou meditando, sempre meu espírito está rebuscando, aprofundar nesse assunto. E Deus aprovou no coração dele mesmo, ano passado, final do ano, reacender esse assunto dentro de mim, não para eu continuar vivendo, mas eu, nesses dias, poder transmitir à igreja e trazer a lembrança dos irmãos essas verdades, para que possamos dar uma alinhada dentro de nós e assim ter uma qualidade de vida cristã bem melhor. Quero falar de 3 inimigos. O primeiro deles é a carne. O segundo inimigo, o mundo. O terceiro inimigo, o diabo. Eu quero começar pela carne, porque o diabo, você fala, sai no nome de Jesus, e ele sai. Tu diz ao diabo que ele deve sair, e ele tem que obedecer. Não existe uma segunda opção para o diabo, a não ser a obediência, a submissão de receber a ordem e acatar a ordem do poder do nome de Jesus e sair. Agora, amados, existe um inimigo chamado carne que está dentro de você e de mim, que a gente pode ficar rouco, calejar o joelho, para pedir que a carne saia de nós, e ela continua ali, latente, presente diuturnamente. Se a gente pudesse fazer assim, ó, sai toda a ira, e a ira saísse, estava resolvido o problema, não? Sai toda a discórdia. O problema é que você, invariavelmente, quando está orando, diz assim, Senhor, eu preciso ser um homem mais amoroso. Tira de mim, Senhor, esse negócio aí, dessa ira. Tem que ser um homem mais amoroso, mais paciente. Quando você acorda no outro dia, todas as condições são favoráveis para você ficar irado, bravo. Aí você fala assim, mas eu queria ser amoroso, está vindo mais complicação? É comum vermos irmãos, por ignorância, falta de conhecimento, se sucumbir diante desses inimigos, ou de um, ou de outro, ou dos 3. Por isso essas palavras, elas terão 2 prismas. O primeiro desses, eu quero falar sobre o problema. Todas elas. Vai ser assim. Primeiro eu falo do problema, na primeira parte. A segunda parte da palavra, vou dedicar para falar das soluções. Como é que nós podemos resolver esse problema? Descobrir o defeito já é uma grande coisa. Mas se você não falar como é que conserta, vai todo mundo para casa cabisbaixo, lascado. Vai ser agora. Só descobrir? Tá bom. Conta a novidade. Então, essa primeira parte é uma parte que penso que Deus vai fazer assim com a mãozinha bendita dele, como bom agricultor na terra do nosso coração, e começar a remover um monte de coisa, nos fazer lembrar do monte de porcaria do dia a dia. A segunda parte, penso que o Senhor, com essa mesma mão bendita, vai nos pegar e nos animar, nos levantar e fazer a gente levantar a cabeça e dizer assim, é possível ser vencedor. Esse cântico é muito bonito, nós cantamos anteriormente,
para esse negócio de guerrear, o Senhor, negócio de guerrear. E quando a gente fala negócio de guerrear, a gente pensa num negócio lá fora, a gente com a espada na mão, né? O inimigo lá fora, fura ele, não sei o quê. Quando a gente canta esse negócio de guerrear, a gente tem que olhar mais para dentro, sabe? Lutar contra nós mesmos, que é o mais complicado. Lutar contra nosso próprio homem. O maior problema do homem é ele mesmo. Eu queria dizer a você que o seu maior problema dorme contigo. E não é tua esposa e nem teu esposo, hein? O seu maior problema trabalha com você. O seu maior problema está dentro de você. E Deus nos propõe uma plena salvação em Cristo para resolver todas essas problemáticas do velho homem, para nos fazer reinar em vida, como diz o cântico do nosso querido Daniel. Então vamos falar da carne. Primeiro devemos ter consciência do que é a carne. E a Bíblia, quando fala da carne, ela fala basicamente em 4 sentidos. Primeiro, carne, membro humano ou animal. Quer dizer, não tem distinção racional e irracional. É carne, tá bom? Depois ela diz a carne como corpo humano mesmo. O corpo humano como carne. Depois ela diz da carne como esse corpo que vai estar abatido e não tem uma vida grande, uma vida útil pequena. É o corpo físico limitado, digamos assim, no tocante à saúde, a dias, esse negócio todo. E a quarta coisa que a Bíblia fala da carne é a natureza pecaminosa da carne. A carne do homem tem uma natureza pecaminosa. E da mulher também, viu? E das crianças também. Tem uma natureza pecaminosa dentro deste corpo, dessa carne, que nós vamos detalhar mais na frente. Esse é o ponto que eu quero salientar. A carne que conheceu o pecado, essa carne estragada pelo pecado. Essa carne que diuturnamente é tendenciosa a ir contra as coisas de Deus. É como um imã que puxa você para o lado do que não presta. Essa carne que não te ajuda a agradar a Deus. Ela sempre te prejudica, sempre te atrapalha a agradar ao Senhor, o reino dos céus. A tônica da condenação em cada assunto. E eu penso assim, se há algo que pode me mandar para o inferno, eu devo olhar muito atentamente. E o primeiro a dar um flash desse negócio foi uma pessoa que vocês eu acho que não conhecem. Não, acho que conhecem sim. Chamada Jesus. Ouviu falar nessa pessoa? Ele foi o primeiro a falar desse negócio chamado carne. E numa hora que até nem parecia ser a hora propícia, sabe? Nem parecia que era a hora, porque a gente está tão acostumado com carne, com as coisas tão exageradas, que nem parecia que seria a hora exata de Jesus tratar desse ponto. Mas Jesus achou muito importante falar desse assunto naquele momento. Está lá em Mateus. Ano passado fui a Cacoal, no mês de dezembro, acho que 2 vezes. Comecei a falar assim, compartilhar no púlpito assim com os irmãos, algumas coisas que estavam lá dentro do meu coração. Aí em janeiro agora fui a Piracicaba, também falei um pedacinho desse negócio. E os irmãos depois vinham me procurar e diziam, fala logo desse negócio, fala do pacote inteiro. Você está falando por pedaços, está deixando a gente alvoroçado, a gente precisa saber desse assunto. Meu companheiro e eu tínhamos decidido até que íamos a Cacoal e a Ji-Paraná, íamos revezar. E tomamos a decisão para que eu pudesse ter tempo para fechar o assunto, para que todos pudessem ter consciência no Senhor desse tema que quero tratar nesses dias. Mateus capítulo 26, versículo 36, para os muitos que anotam e poucos que revisam, ao versículo 41. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se muito e a angustiar, que é Pedro, Tiago e João.
Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Temos que entender o contexto. Jesus, aquele que eles nunca tinham visto, numa fagulha de fraqueza, chama os três íntimos, porque ele estava numa situação de angústia. Minha alma está angustiada até a morte. Vamos orar um pouco. Eu preciso que vocês orem comigo. Eu preciso que vocês, neste momento, me dêem um apoio espiritual. Que vocês lutem comigo por esse momento tão ímpar na minha vida. E Jesus, com certeza, queria falar algumas coisas importantes com um pai. Se retirou deles e começou a pedir ao Senhor que lhe passasse daquele momento sem que ele pudesse beber. E Jesus volta, encontra-os dormindo. Se é você numa situação dessa, onde você convidou seus melhores amigos, o que você faria com seus melhores amigos? Qual seria a sua reação? Pois é, Jesus não fez o que você queria fazer agora. Jesus aproveitou a situação para lhes ensinar algo muito importante. Muito importante. Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, está preparado ou pronto, mas a carne é, o espírito está preparado, mas a carne é, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é. O que Jesus falou que deveríamos fazer? Fazer o quê? Que é vigiar. Jesus, um dos seus ensinamentos, ensina sobre o que é vigiar, quando ele fala da vinda do filho dele, o pai falando, Jesus falando quando ele viria, que o pai o enviaria, ele disse assim, que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão iria vir, ele fazia o quê? Vigiava. Você vai saber que o ladrão vai chegar, você vai abrir a porta? É hoje que o ladrão vai lá na tua casa. Se eu deixar a porta escancarada aberta, o portão da frente aberto, você entra, fica à vontade. Plaquinha, seja bem-vindo, ladrão. É isso? O que a gente faz? Reforça, tranca, tá. Só que isso não é o que a gente faz no dia a dia. Sabe que hora que as pessoas gostam de fechar a casa? Depois que é roubado. Ele nunca fecha. Ele sempre acha que não vai acontecer com ele. Vai. Rapaz, aí o ladrão vai lá e leva tudo. Nossa, agora eu tenho que colocar. Gasta um dinheirão, coloca fechadura, não sei o que, bababá. É assim ou não é? E é no assunto que Jesus falou para vigiar. Ladrão vai chegar. Por que devemos vigiar? Por que devemos vigiar? Não é pecado vocês responderem. Por que precisamos vigiar? Porque a carne é forte? Ou é fraca? Por que precisamos vigiar? Eu insisto na pergunta, por que precisamos vigiar? Quem que é fraco? O que é vigiar? Vou dar outro exemplo. Quem já colocou leite para ferver aqui? Quando a gente coloca o leite para ferver, o que a gente tem que fazer? Não. Ninguém vigia leite. Quando a gente coloca o leite para ferver, o que a gente tem que fazer? Então por que ele derrama? Quando colocamos o leite para ferver, nós temos que... E se ele derrama, será que nós não temos a tendência de fazer com a carne igual a gente faz com o leite? Sabe por que derrama? Porque a gente acha sempre que dá para fazer outra coisinha. Isso é rapidinho. Você olha para o leite, ele começa a dar aquela engulhadazinha lá em cima. A mulher volta de novo assim. Quando derramou. Aí aquela confusão, né? Aquilo que deveria ser um simples desligar do botão, cortava o fogo, vai ter trempinha para limpar, lavar, grade, a base do fogão,
E se a chaleira for grande, derrama até na parede do fogão, ali em volta do fogão tudo. Porque não vigiou. Aumenta em muito o trabalho, não? Jesus vira para nós nessa noite e fala assim: vigiai. Vigiai, porque vocês têm uma carne fraca. Você vigia contra a sua carne? Será que não temos a mesma atitude com leite? Como é que nós tratamos nossa carne? É um descuidozinho que acontece com leite. É fração de segundo e derrama. Às vezes é isso que acontece com o nosso homem interior. E recordo do homem chamado Davi. Estava no palácio, dando aquela descansada do reinado, e esqueceu de vigiar e olhou para uma mulher. Aquele olhado custou muita coisa para aquele homem. Aquele olhar trouxe profundos aborrecimentos e tristezas na vida de Davi. Davi não vigiou. Tem um outro homem chamado Moisés, que vigiou o tempo inteiro, mas um dia ele esqueceu de vigiar. Deus manda ele tocar numa rocha. Ele vai lá e fere a rocha. Lhe custou a não entrada na terra prometida. Amados, vigiai, diz Jesus. Se ele fala para vigiar, é porque temos que vigiar. Porque a carne é fraca. E orar. Orar de vez em quando? Quando é na vontade? Quando as coisas apertam? Quando o filho adoece? Quando está desempregado? Quando o patrão está ameaçando de mandar embora? Quando é que a gente ora? É sempre que a gente ora, né? É sempre. Mentira deixou de ser pecado? Então não vamos responder mentira para Deus, porque Ele sabe que você não ora sempre. Nós devemos orar sempre, porque a carne é fraca. Amados, qual que foi a fraqueza da carne aqui? Qual foi a fraqueza da carne aqui? Sono? Não foi cobiça? Engraçado, né? Ele não matou ninguém. Os discípulos só estavam dormindo. Amados, eu tenho sido muito despertado para isso. A gente tem uma coragem para ficar na frente da televisão assistindo um jogo de 2 tempos com 15 minutos. As mulheres têm uma coragem para fazer um monte de outras coisas. Passa o dia ralando na beira do fogão, fazendo comida, cuidando de menino, não sei o que. Tem uma coragem, tem uma disposição, não tem sono nenhum. Mas quando pega a Bíblia, não? Quando para orar, o nosso corpo gosta de dormir. Sabe o que era a fraqueza da carne aqui? Sono. Será que você considerava até nesse momento, de eu estar ensinando isso para vocês, o sono como uma possibilidade da fraqueza da carne? Aqui ninguém fica sem ir trabalhar porque está com sono. Quem já falou assim: eu não vou trabalhar mais, que eu estou com muito sono. Liga para o patrão: ó, é o seguinte, estou ligando para o senhor aí porque hoje não vou trabalhar não. Estou com sono, vou dormir. Tem isso? Não tem essa política não? Não? Mas Deus, a gente tem essa política com Ele. Deus é gente boa, barbudão, barba branca, aquele velho bonachão, barrigudo. É assim? Empurramos Ele com a barriga. E Ele diz assim: é carne. Você sai da carne e vem para o Espírito, vai. Sono pode ser uma tendência carnal. Engraçado que Paulo usa essa expressão lá em Coríntios, né? Por causa da ceia tomada indignamente, ele diz assim: e são muitos os que dormem. Amados, devemos ter consciência do tamanho da fraqueza da carne. Devemos ter consciência. Amados, devemos vigiar, porque espiritualmente podemos estar preparados, mas a nossa carne pode nos conduzir à desgraça, ao fracasso, à ruína. Quando nós passamos a conhecer o tamanho da desgraça, dessa fraqueza, dessa inclinação carnal, a gente para de transferir para as pessoas a culpa dos nossos erros. Muitas pessoas, muitos discípulos dizem que, não é porque não deu, porque você sabe, fulano de tal, começa a falar que fulano, eu pequei por causa de fulano, eu fiz isso por causa de Beltrano.
É o marido quando briga com a mulher, não, você não sabe quem é ela, não, você não sabe quem é ele, aquela confusão, aquela competição para dizer quem é o pior. Não dá para ser santo, porque quem vive com essa pessoa, ou senão é o diabo. Não, é o diabo. O cara lá começa a cobiçar e diz é o diabo. A cobiça entra, é o diabo. Eu imagino que o diabo está lá na esquerda dizendo assim, é tudo eu. Tudo eu. Agora ficou fácil, eu não estou lá para me defender. Tudo eu. Até que agora eu vou entrar mesmo. Você começou a cobiçar, agora eu vou te levar você a praticar, para você largar de ser bobo. O diabo entra na brecha da sua carne, mas ele não é o culpado da sua carne. Precisamos conhecer a inclinação da carne. Precisamos conhecer essa natureza. Vamos ler Romanos. Romanos capítulo 7. Paulo vai dizer assim. Paulo é especialista nisso, né? Sabia tudo. Eu vou ler Romanos capítulo 7, versículo 5, versículo 18, versículo 20 e 24. Vou começar lendo. Se você que não notou, lê o capítulo inteiro que é mais fácil. Diz assim: porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, obrava em nossos membros para darem fruto para a morte. Existe um pecado, o pecado habita nos nossos membros, que dá fruto para a morte. Esse corpo de pecado dá fruto para a morte. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Você já teve essa consciência interior de que na sua carne não tem bem algum? Porque tem gente que quando se aproxima de Cristo, só falta dizer para Jesus que não precisava ter morrido para ele, porque ele era tão bonzinho, ele é uma pessoa tão certinha, ele é uma pessoa tão joinha, tão polidinha, que ele consegue acabar com o sacrifício de Cristo, com essa porcaria da carne dele, que vai para o mesmo inferno que todos os demais vão. E quem diz isso é Paulo, zeloso da lei. Quem diz isso era o homem que observava zelosamente a lei do Senhor. E diz, isso é na minha carne, não tem bem algum. Você tem consciência disso na sua vida? Ou você está afagando a sua carne, dando um carinhozinho para ela? E com efeito, querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas não consigo, a minha carne não quer. Até quero, mas a minha carne não quer. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quanto ao querer fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Por isso ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Você já descobriu que existe essa lei dentro de você? Chamada lei do pecado e da morte. No membro de cada homem, de cada mulher. Todos extraviaram injustamente, se fizeram inúteis. Você já conseguiu se ver como fruta podre? Você sabe quem é o velho Edmar? É simples de saber quem é o velho Edmar. É só subtrair Cristo de mim. Tira Cristo de mim. Tira o que é bom, que é Jesus, do resto que sobrar o Edmar. Sabe o que sobra? Miséria, porcaria. Sabe o que sobra? Tenho vergonha de dizer o que passa lá dentro. Sabe o que sobra? Inimizade contra Deus. A política do contra as coisas do Espírito. Existe em nossos membros essa lei. Lei do pecado e da morte. A lei que nos atrai para o pecado. Somos atraídos pelo pecado. Aquilo que você não queria fazer, é isso que a sua carne gosta de fazer. Aquilo que você quer se colocar contra, ela se lança de coração. Você sabe que não pode fazer e ela diz, faz.
lei do pecado. Na continuação do argumento, no capítulo 8, versículo 5 em diante, Paulo diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, e os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte. Sabe qual que é a inclinação da carne? Sabe qual que é a fraqueza da carne que Jesus disse lá, que começou com um soninho? Morte. Aquele simples sono desavisado pelo cansaço do próprio ministério de Cristo. Provavelmente os discípulos não viram nenhum problema de dormir. A gente está tão cansado mesmo, meu. Esse cara vai a gente trabalhar tanto, é tanta reunião, eu não aguento mais, vou dormir um pouquinho. Aquele negocinho simples. Paulo fala que é a inclinação da morte. E a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Existe na sua vida e na minha vida um inimigo de Deus, que não é o diabo, é a carne. Nos nossos membros reside alguém que é inimigo do Senhor, chamado carne. Deus, pois, contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem na verdade o pode ser. Amados, agora olha o versículo 8. Portanto, os que estão na carne, os que andam segundo essa carne, os que fazem a vontade dessa carne, não podem agradar a Deus. Não podem agradar ao Senhor. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Amados, que inimigo não? E o problema é que esse inimigo está aqui, comigo, com você, com todos nós. Você, quando ora pela manhã, naquele dia que você lembra de orar de manhã, sabe? Você diz: Senhor, todo compungido no Espírito, Senhor, me guarda nesse dia. Senhor, eu quero fazer sua vontade. Senhor, eu quero me inclinar sobre as coisas do Espírito. Quando você coloca o pé na rua, a carne diz assim: será? Você, vamos ver, eu não tenho nada a ver com essa sua oração. Eu estou aqui para fazer outra coisa. Os meus negócios são outros. Eu não sou desse departamento, meu departamento é outro. Se a gente fizesse uma oração dessa pela manhã, meu companheiro, e a carne ficasse junto da cama, a gente fosse para a rua sozinho, oh, que benção a vida, meu. Como seria fácil, não? Como seria fácil? Aí você sai nesse espírito todo, um cara te dá uma fechada. O cara ir na sua frente. Aí ainda olha para trás e faz aquele sinal e xinga você. E a carne? Você está indo nesse espírito todo, na pé, nesses dias de chuva de Rondônia, o cara passa naquela poça d'água e te dá aquele banho. E a carne, como é que fica? A primeira vontade: oh, que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te dê um carro melhor do que esse, para você desfrutar com a sua família toda. Não era assim? Não tínhamos orado para que isso acontecesse? A carne está junto, né? E os que fazem a vontade da carne não agrada a Deus. E quem não agrada a Deus vai para o inferno. Nós estamos falando de um negócio que pode cooperar com a sua condenação, irmão. Por isso tem que ser encarado com muita seriedade e temor diante do Senhor. Eu estou usando a linguagem do nosso dia a dia, para que você compreenda, para que você saiba identificar a fraqueza da sua carne, para que você possa ser posicionado nesses dias e lutar contra isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz assim: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Amados, esse corpo de pecado não pode, não vai para o céu. Eu fiz uma lista de algumas coisas que eu identifiquei nesses versículos que nós acabamos de ler, e quero listar para vocês, dizer a vocês algumas fraquezas da nossa carne, dita aqui por Paulo. Primeiro, ela produz fruto de morte.
Quando você olha o cachimbo que saiu dela, é morte. Nela não habita bem algum. Ela sempre inclina-se para o mal. A carne sempre contribui para as coisas que trazem morte. Por isso é fácil a gente saber quando a gente está na carne, né? Quando você está brabo lá na sua casa, lá, como é que é? Está provocando vida ou morte? Morte, então é carne. Acabou. Está definida a conversa. O seu comportamento no dia a dia está provocando as pessoas que te veem vida, edificação ou morte? Morte, então já sabemos de onde que veio. As nossas ações por si mesmas identificam a natureza da sua motivação, de onde veio. A carne é inimiga de Deus, portanto devemos abrir os olhos, porque não é só o diabo que é inimigo de Deus. A nossa carne é inimiga da pessoa que a gente mais ama. A nossa carne é inimiga da pessoa que a gente diz que é o nosso melhor amigo. A nossa carne é inimiga daquele que nos deu salvação e vida eterna. A nossa carne é inimiga da pessoa de Jesus. Estamos falando do inimigo interno, não do inimigo externo. A carne não se converte. A carne não se sujeita à vontade de Deus. A carne não agrada a Deus. Portanto, não adianta você dobrar seu joelho e falar assim: ah, Deus do céu, tira de mim essa tentação. Você vai ficar rouco e não vai arrancar um milímetro de tentação de você. A tentação vira para você, vou fazer uma brincadeira, diz assim: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não sai. Única. Gostar disso faz parte do velho homem, do pecado que habita dentro de nós. Só tem uma maneira de você se ver livre da tentação. Duas maneiras. A primeira delas é você morrer fisicamente. Morreu, acabou. Se você for para o céu, se você nessa vida aborrecer a sua carne, você vai para o céu. Acabou seus problemas. Mas se você morreu e a sua lamparina estava vazia, como uma virgem louca, o problema só agravou, que agora você vai padecer eternamente, sofrer o tormento do inferno. Agora, se você morreu com Cristo, acabou o seu problema. Você vai para o paraíso, desfrutar da abundância, da tranquilidade daqueles que vão para Deus. Ou Jesus voltar e levar a igreja, que também implica a mesma coisa. Se você está vigiando, se você está orando, está preparado para a vinda do Senhor, você vai subir com Ele, encontrar com Ele nos ares. Mas em compensação, se você também não vigiou, se você não orou, se você fez a vontade da sua carne, vai ser um dia de grande tormento na sua vida. Por quê? Porque você vai ficar. Portanto, temos que nos atentar para esse inimigo feroz que está dentro de nós. Agora, amados, o que a carne gosta, hein? O que a carne gosta de fazer? O que será que ela gosta de fazer? Paulo sabia muito desse assunto, escreveu muito sobre esse assunto. Ele dá um relato para a gente de quais são as fraquezas da carne. Dá um relato para a gente do que a carne gosta. Gálatas capítulo 5. Para os muitos que anotam e poucos que revisam. Capítulo 5, do versículo 16 ao 21. Ele diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei os desejos. Quem não anda no espírito, cumpre os desejos da carne. Satisfaz os desejos da carne. O que é satisfazer? Praticar aquilo que ela te ordena, ela te inclina, ela diz para você fazer. Que mais? Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais
o que quereis. Existe uma luta. Amados, eu ouso dizer que a carne é o inimigo mais estúpido existente na face da terra. Nem o diabo ousou lutar contra Deus. Nem o diabo ousa fazer isso que a carne tem coragem de fazer. Porque a palavra diz que um sopro da boca do Senhor desfará, ou essa expressão que usa na palavra, eu quero me lembrar, despedaçará o inimigo. Diz que ele vai ser aniquilado pelo esplendor da sua vinda, a presença de Deus. Coloca o diabo. E a carne? Inimiga, luta contra Deus, tem coragem de se opor a Deus. Tem coragem. É um negócio tão sagaz que ela não poupa a gente nem quando a gente está dormindo. Quantos sonhos impuros! Quantos! Você tem que levantar de manhã e falar: Cordeiro de Deus, me lava com seu sangue, lava minha mente dessa porcaria que eu sonhei. Por quê? Porque nem quando eu estou dormindo a carne dá sossego. Amados, você pega um monte de óleo e um monte de água, coloca num liquidificador grandão e bate. Depois desliga. Tem jeito de misturar? Assim a nossa carne e nosso espírito. Assim a carne e Deus. Não misturam-se. Não tem jeito. E Paulo continua a conversa dizendo o quê? Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo dessa lei carnal. Por quê? A vontade, as obras, a fraqueza da carne são manifestas. Elas não têm jeito de ficar encolhida, incubada. Elas se manifestam. Ela diz: opa, estou aqui. E Paulo vai dizer quais são elas. Prostituição. Eu fiz questão de dar uma caprichada no entendimento de cada palavra, porque às vezes a gente lê ali, a gente nem sabe que tem umas expressões, tem algumas traduções que dizem emulação. O que quer dizer emulação? Emulação? Isso aí eu nunca tive isso na minha vida. Negócio de emulação, isso aí não, essa eu estou livre. Minha carne isso não tem. Então, vamos dizer assim, eu trouxe uma informação mais prática, mais entendível para nós. Tem algumas traduções para prostituição, é fornicação ou imoralidade. No original é porneia. O que é isso? São relações ou relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. Um comércio sexual do corpo. Paixão sexual ilícita, mas satisfeita. E figurativamente falando, infidelidade a Deus com os pecados na área sexuais. Isso é obra da... Significa que cada homem, cada mulher tem esse troço no corpo. Essa fraqueza. Não tem um que não tenha. Segundo, impureza. Essa impureza, no original, expressa-se em 3 sentidos. O primeiro deles, impureza na mente. É a qualidade daquilo que é maculado e sujo que está na sua mente, que passa pela sua mente. Mente poluída, pensamento impuro, macula as coisas que são puras quando passa pela mente. O impuro olha para uma freira que está tampada até o pescoço, que só aparece o par de olho, e ele consegue vê-la nua, porque ele é impuro. Impureza na mente. Ninguém está vendo, mas tem alguém que compôs seu corpo que vê e diz assim:
meu inimigo não está fazendo minha vontade. Está indo para aquilo que é inimizade com a minha vida. Como é que você trata isso na sua vida? Alimentando mais? Dando mais espaço? Brincando de pecar? Uma olhadinha só. Não tem problema não. Vou dar uma alimentadinha na minha mente, só mais uma vez. Tudo que vem aqui e você não expulsa, desce para aqui. Sabe o que eu estou ensinando para vocês hoje? Isso pode descer para o coração. Ou quando você levantar dessa cadeira, isso pode ir para o mar do esquecimento. Tudo que passa pela nossa mente, quando nós não ligamos, quando nós expulsamos, vai embora. Mas quando nós abrigamos, vem para cá. A impureza começa a vir para o coração. E daqui a pouco a pessoa começa a divulgar verbalmente aquilo que está passando dentro dela. E quando essa pessoa abre os lábios para falar daquilo que começa a passar no coração, te dá ojeriza, te dá nojo, asco. Me recordo de ter pegado um táxi em São Paulo, quando aquele homem abriu a boca para falar comigo, quase vomitei dentro do carro, de nojo daquilo que saiu da boca daquele homem. Eu saí, não aguento. Nojo saiu da mente e veio para o coração dele. Ele começou a divulgar as fantasias sexuais dele com criança. Nojo. E a impureza de âmbito externo está fora, mas que separa você de Deus. Filmes, revistas, conversas, insinuações que afastam você de Deus. Sabe o nome disso? Impureza. Eu quero que em cada final de papo desse, você acrescenta assim: e os que tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Aquele que é dado à prostituição, vai para o inferno. O que é dado à impureza, vai para o inferno. Terceiro pecado, terceira tendência, fraqueza da carne, lascívia. Outras traduções diz ações indecentes, ansiedade pelo prazer carnal. Você vê que o negócio vai avolumando, o negócio vai ficando grande. É uma ansiedade por fazer aquilo que está lá dentro. É um desejo de praticar aquilo que passou lá por dentro de você. E esse amor a esse pecado começa a ficar tão grande que a pessoa perde a vergonha. Não se importa para aquilo que as pessoas pensam, não se importa para aquilo que Deus pensa. Ele perde a moral, fica sem vergonha. É um homem que começa a ficar à mercê das paixões, impulsos, emoções na vida sexual ou sensual. Ele entra no caminho da libertinagem. A pessoa perde o respeito próprio. Você já viu? Para na construção, para onde está construindo qualquer coisa, perto de uma avenida, fica lá perto observando como é que aqueles homens fazem como quando passa uma mulher. Para você observar. Ele não está nem aí. Está nem aí. Ele perdeu o pudor, perdeu a vergonha. Ó, só isso, ó, só aquilo, ai meu Deus. O cara está andando com a esposa dele, com os filhos, passa uma mulher mal vestida, ele não tem a decência de manter nem perto da mulher. Isso que é mulher nesse negócio aqui.
carne, fraqueza da carne, idolatria. Isso aqui, quando o crente escuta a gente falar de idolatria, tu diz assim, isso é para o católico. Isso é para crente também, viu? Para crente também. Quando a gente fala de idolatria, o cara já pensa naquela escultura que está lá no cantinho. Adoração de ídolos. Deus proíbe qualquer adoração de imagem, isso está errado também. Só que a idolatria de hoje, ela está muito relacionada ao status. Muito relacionada a isso. O cara idolatra casa, carro, idolatra bens. É objeto de idolatria dele. Aqui ninguém toca. Você já tentou pegar numa imagem de escultura na casa de uma pessoa que é idólatra? Chega lá e tenta meter a mão. Chega lá e você deixa eu dar uma olhadinha, não pega. No meu carro ninguém entra. Isso aqui é meu. Aqui se quiser assim. Não tem jeito. Os que tais coisas praticam, vai para o inferno. Você vai com o seu carro, com a sua casa, com os seus controles remotos, com o seu telefone sem fio, você vai com tudo isso para o inferno. E no inferno você faça bom proveito com o capeta, viu? Fica ligando para ele para você, fica uma confusão dessa. Eu vou estar lá do céu, lá, vai assim, ai filhinhos, que bom, não me ouviu? O coração está no objeto a ser conquistado. Às vezes o cara idolatra nem aquilo que tem, aquilo que ele não tem ainda. Mas ele tem tanta vontade de ter, que o coração dele passa a ser inclinado, vocacionado para aquilo. A irmãzinha começa a olhar para o Zé lá, o Zé não quer nada com ela, mas ela quer tudo com o Zé passa a ser o Deus dela. Aí ela declara, leva o não, sai do reino. Pessoas que têm em suas vidas coisas que lhes tomam o melhor do seu tempo, que não sejam as coisas do Senhor, isso é um tipo claro de idolatria. Você sabe o que é você idolatrar? Não é simplesmente você colocar uma imagem na sua casa, é você substituir Deus e as coisas de Deus por qualquer outra coisa. Você está idolatrando. E o filhinho quando nasce? Feitiçaria. Forma de magia em que se usa certos atos e palavras, invocação de espírito, demônio, a fim de prever o futuro, controlar a pessoa, falar de acontecimento. Prática proibida na palavra de Deus. Quem consulta vai para o inferno. Tem muita gente que gosta de um horóscopo, né? Não, é o horóscopo do dia. Ao sair de casa, se atente para aquele moço alto de olhos azuis, porque a sua paixão está por acontecer. É hoje. Aí o capeta vai e coloca um grandão de olho azul e você se arrebenta. Aí o diabo fala, toma! Pediu? Eu dou. Tem um capetão aí, viu gente? Amados, é um desatino buscar ajuda nesse mundo diabólico. Inimizade, ódio. Isso é um sentimento que a pessoa nutre dentro do coração. Toda vez que a pessoa se aproxima de você, você arranca a sua espada. Não tem problema com você não, querido. Que isso? Não tem problema nenhum com você. Aí quando você se aproxima, ele, não, mas que isso? Lá dentro. Você está o tempo inteiro a fim de catucar, de revidar. Você pode ter isso com pessoas. Você pode ter isso com outro time. Você pode ter isso com outro time. Você pode ter isso com uma nação. Pode ter isso. Obra da carne. Eu mesmo. Antes de me converter, americano para mim, não engolia. Povo altivo, soberbo, arrogante, dominador, prepotente. Isso me deixava mal, mas a justiça própria não deixava. Aí você se converte.
Aí a sua carne diz assim, não, a partir de hoje eu sou amante dos americanos. Não, eu tenho que colocar na cruz o tempo inteiro, porque senão eu continuo com o mesmo negócio. Compreendemos? Ódio, inimizade. Na igreja como é que é? Ó, você realmente queria falar com você. Sabe aquele dia que nós tivemos aquele problema lá? Não é que eu fique com problema com você não, mas ó, já foi resolvido, mas ó, carne. Os que tais coisas praticam vão para onde? Para onde? Se você praticar isso, você vai para onde? Porfia. Próxima inclinação da carne, porfia. Contenda, rixa, luta, disputa. Tudo derivação, sinônimos. A inimizade é no nosso interior. Você nutre lá. Agora você começa a ter um negócio mais exterior. Começa a praticar aquilo que estava lá dentro. Antes você tinha vontade de fazer, agora você faz. Você começa a abrir a boca e discutir. Antes você queria matar sua mulher lá dentro, agora você começa a querer. É o seguinte, você não está entendendo. Você parte por discussão verbal. O bairro inteiro fica sabendo. O outro discute baixinho. Já te falei, mas discute. Mas mantém a pose. Aí quando bate na campainha, tudo bem, entra aqui, tá? Nós estamos só tendo uma conversazinha de família. Hipócrita desgraçado. Amados, este mal afeta toda a humanidade. Os relacionamentos são quebrados por causa dessa obra da carne chamada porfia. Se você lê porfia, você fala que você não tem, né? Fala a verdade. Mas quando a gente começa a falar que é contenda, rixa, luta, disputa, eu estou certo, você está errado, aí você começa, rapaz, eu acho que eu tenho também, né? Amado, por causa dessa obra da carne, quantos companheirismos são quebrados? Quantos pastores brigam e largam o ministério, separam? Quantos casais separaram por causa desse pecado desgraçado? Dessa obra da carne, começa a discutir, daqui a pouco vamos separar. Quantas vezes isso acontece? Em quantos casamentos? Esposo, esposa, pai e filho. Nos relacionamentos esse pecado é fantástico. Ele é sobra da carne aí, ela flui, viu, Natália? Flui. Tem 6 expressões no Novo Testamento dessa atitude. 4 delas se referem a relacionamento entre os irmãos. Das 6, 4 é problema que pode acontecer entre nós. Ciúme. Tem uma tradução de emulação. Diz assim, eu nunca tive emulação, mas ciúme. Não, ciúme de vez em quando. Dá vontade de ter, né? Amado, mesmo derivando da mesma palavra zelos no original, só que esse zelo tem 2 atitudes. O zelo de Deus, que é o zelo perfeito, o zelo do cuidado, é o zelo do amor, e aquilo que sobrou para a carne, que é o zelo, obra da carne, que é o ruim, que é aquela disposição de você suspeitar da fidelidade da pessoa amada. Você suspeita. Se não, tá assim, tá. A suspeita passa a ser um fato, por causa da obra da carne. Vê maldade onde não há maldade. E muitas vezes, amados, esse pecado é confundido com a inveja, porque o ciúme muitas vezes ele se apresenta com a dor do sucesso do outro. Caim teve ciúme de Abel, por isso matou ele. Ele ficou enciumado. Foi o pecado que motivou o coração daquele homem. Vamos levantar um pouquinho? Começa a falar da carne, acontece aquilo que Jesus falou, dá sono. Você começa a falar da mardita, ela dorme. Senhor, traz um santo temor entre nós esses dias. O temor é fonte de vida e livra a nossa alma do laço da morte. Estamos falando de coisas que
cada homem, cada mulher tem dentro dele, chamado carne, inimigo do Senhor. Queremos que essas coisas sejam bem compreendidas dentro de nós, Senhor, para nos apartarmos dela, para nos distanciarmos dela. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Próxima coisa ruim: ira ou raiva. A ira de Deus existe porque a ira dele é a reação dele contra o pecado. Não é contra o pecado, é contra o pecado, a atitude praticada. E por causa disso ele castiga aquele que peca. Essa ira visa o bem, porque ela se coloca contra o pecado, para ajudar o pecador. Agora essa ira, esse tumus obra da carne, é complicado, porque é uma fraqueza que tem que ser controlada pelo Espírito. A ira é igual a dinamite. A dinamite é excelente para ajudar os construtores a abrir estrada. E destrói rocha, aquela confusão. Mas a mesma dinamite destrói uma cidade inteira e mata milhões e milhões de pessoas. Ira que presta é a de Deus, que é contra o pecado, contra a injustiça. Agora, a obra da carne, isso é inimizade contra Deus também. Amado, o iracundo, ele é um assassino em potencial. Porque o iracundo é como fogo na palha. Quando você pega uma palha muito sequinha e coloca fogo nela, o fogo faz de uma vez e acaba. Mas, amigão, pegou fogo. E nessa que pegou fogo, acabou. Ele faz besteira. Ele faz besteira. Depois se arrepende. Só que ele espalhou fagulha para tudo que é lado. É como jogar poeira no ventilador. Aqui é outro negócio complicado na minha vida. As pessoas iradas dizem que tem pavio curto. E eu dizia que não tinha pavio. Era bater e eu explodir. Por quê? Porque a ira governava a minha vida. Deus me livrou de me tornar um assassino pela bondade e misericórdia dele. Porque na explosão da velha natureza, da carne, não mede consequências. Faz qualquer besteira. Amados, normalmente o iracundo tende a culpar as pessoas pela ira dele. No trânsito, o iracundo sempre acha que as pessoas estão erradas com ele no trânsito. O iracundo, ele fica louco, ele não aguenta. Errou com ele. E o primeiro passo da vitória é você admitir que o inimigo está dentro de você, não está fora, está lá dentro. Eu tive uma atitude com a minha esposa, me recordo dessa. Eu recém-casado, fui trocar uma maçaneta, uma fechadura que quebrou em casa. Já deveria ter feito não sei quantas trocas de fechadura na minha vida, sempre fiz isso na minha casa, como meu pai me ensinou. E eu fui tirar aquela maçaneta quebrada e aquele pino não saiu. Aquele pino resolveu atravessar dentro daquele buraco. E eu comecei a ficar irado, eu fui ficando irado com aquilo. Eu fui, busquei um martelo e comecei a bater nessa fechadura. Eu disse, agora você sai. E sabe qual foi a primeira coisa que eu falei? O diabo tá aqui, ó, esse troço. E ele lá no canto, tudo eu. Tudo eu. Você tá aí com a sua carne, a flor da pele, eu sou o culpado. Tudo eu. Ira é um sentimento carnal. Você e eu temos essa fraqueza. Você sabe qual a diferença da minha ira para a ira na minha época, né, que eu era escravo dela, e para muitos outros?
é que a minha ira era exterior. E tem muita gente que mata o outro dentro dele assim na unha. Rindo, né? É, seu Severo. Mata rindo. Isso é coisa de temperamento. O fleumático faz isso. Mas ele é tão iracudo quanto eu. A diferença é a forma que ele reage, que ele manifesta essa obra da carne. Então, a coisa que vence a carne, o Espírito. Se você ouvir tudo isso que nós estamos compartilhando e querer vencer essas coisas na força da sua carne, você já está derrotado. Portanto, é necessário que nosso espírito se fortaleça. É necessário que nosso homem interior seja desabrochado segundo Deus, que nos renova e nos fez conforme a imagem dele mesmo. Quem tem emulação? Mas ciúme tem, né? É a mesma coisa de ciúme. E ontem eu falei para vocês e esqueci de falar um detalhe do ciúme. O original é zelos. Significa que ciúme é zelo. O zelo de Deus, conforme está em Tiago, Efésios, é bênção, é o zelo do cuidado. Deus nos ama tanto que cuida de nós. Agora esse zelo, obra da carne, é o lado ruim do zelo. É o zelo excessivo. É o zelo demasiado, que em vez de ajudar, atrapalha. Em vez de edificar, destrói. Em vez de ser útil, é inútil. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de usar o exemplo do cotidiano, que parece que nossa mente capta melhor. A mulher pode ser desmanzelada, ou seja, sem zelo. A mulher deve ser assim em casa? Sim ou não? Hein, mulheres? Vocês podem ser sem zelo em casa? Não. Mas também você não pode ter excesso de zelo. Olha só. O excesso do zelo é a obra da carne. Qual que é o excesso do zelo? Onde as coisas são mais importantes do que as pessoas. Onde os objetos estão acima do ser humano. Aí nós temos um exemplo claro de um excesso de zelo. Isso é obra da... E quem faz isso vai para onde? Olha só, rapaz. Vai para o inferno por causa de um negócio desse. Excesso de zelo. Aí falei sobre a ira. Estão acompanhando aí na anotação, né? A ira, o iracundo é um assassino em potencial, né? Falei isso ontem. O iracundo é como uma palha. Quando ele vê, já fez. Ele explode. Isso é um dano, porque destrói quem está perto e destrói a própria pessoa. O iracundo, quando é controlado pelo espírito, que é vencido por ela, ele esquece da razão das coisas. Ele fica cego. Ele não consegue ver. E esse é um pecado cruel. Porque boa parte da humanidade expressa ele. Por isso a gente vê tantos homicídios, a gente vê tanto esfaqueamento, tiro, tantas reações terríveis por causa da ira. Não podemos ter estupim longo e nem ter estupim curto. Nós não podemos ser governados pela ira. A ira, como todos os outros pecados na vida do ser humano, nas obras da carne, nós vamos entender isso mais na frente. É uma opção. Você que vai decidir se quer pecar ou não. Você que decide. Porque hoje não somos mais escravos desse negócio. O iracundo xinga. Sabe por que ele xinga? Porque ele perde o controle. Ele não aguenta.
Difícil você ver um iracundo que não usa palavrão. Difícil. Porque ele não se aguenta. Ele explode. Daqui a pouco ele está usando palavras baixas. Porque o objetivo dele é machucar mesmo. O objetivo dessa atitude da carne é ofender, é detonar. Aí vamos começar agora o assunto de hoje, né? Começar com as novas palavras aí da listinha da carne. Todos nós temos isso, não? Todo mundo está consciente disso? Falei ontem da ira interior também, lembra? Foi muito bom. Esse tema na minha vida, no meu casamento, foi um tema muito profundo, porque era um problema sério entre minha esposa e eu. Eu fazia ela sofrer muito, né? E ela me conta depois daquela situação da fechadura, que eu vi o diabo na fechadura, mas o inimigo estava dentro de mim mesmo, que eu quebrei lá o negócio do martelo. Ela falou assim: amor, eu fiquei olhando para você, esse brutamonte, e fiquei pensando, no dia que esse homem ficar bravo comigo, eu estou enrolada. Me deu um medo, vontade de ir embora de casa, voltar para a casa do meu pai. Mas aí nós fomos diante do Senhor aprender mais sobre essas coisas e descobrimos da ira interior, que a pessoa ela consegue segurar o vulcão. Em vez dele soltar as labaredas de fogo para fora, ele solta lá para dentro. E que é tão danosa quanto a outra. Digo mais, quem ira por dentro sofre mais do que ira por fora. Porque quem ira por fora, ele chega a ser inconsequente. Ele teve uma reação terrível, passa 2 minutos, ele está completamente arrependido, me perdoa. E ele acha que a pessoa que ele ofendeu, pô, você não está se entendendo? Estou te pedindo perdão, você é obrigado a me perdoar. Ele é tão inconsequente que ele faz isso. Agora, quem ira por dentro é mais complicado, porque às vezes ele nem confessa, ele nem pede perdão, e aquilo vai corroendo ele lá por dentro, vai matando ele por dentro, perdendo a alegria, perdendo a paz. E a ira congelada vira amargura, viu, gente? Escreve isso no seu coração. Toda ira congelada vira uma amargura. E Hebreus diz que a amargura cresce como a raiz e te afasta de Deus. Cuidado com isso. Cuidado. Próximo ponto: peleja, discórdia, desavença. O que é isso? Aqui está uma coisa muito voltada para algo de ambição pessoal. É uma peleja por querer ser alguma coisa. É uma atitude que a pessoa tem a fim de exaltar-se a si mesma. Ou seja, ele quer colocar-se em evidência. A disputa dele visa prestigiar a si mesmo. A desavença ou discórdia que ele tem o objetivo de enaltecer a si próprio, para que ele fique em evidência. Te dá aquele sentimento de decepção quando você não recebe a posição de honraria ou de honra que você chamou. Por que deveria estar fazendo isso? Será que eles não estão vendo que eu sou melhor do que ele? Será que eles não estão enxergando? O seu serviço na casa de Deus, ou no dia a dia, até parece ser um negócio voluntário. Mas no fundo, é um meio de gratificar-se, é um meio de satisfazer o seu desejo pelo poder. Porque ele deseja ser. Então, é um negócio que nós precisamos vencer. É um negócio que a gente precisa vencer.
Ah, fulano de tal cozinha tão gostoso, rapaz. Nossa, que comidinha gostosa. Você nunca viu minha comida, não? Você não experimenta minha comida ainda, não? Cozinha também. Não estou falando da sua comida, estou falando da comida da irmã. Foi o que ela fez, não é o que tu fez. É aquele desejo, sabe? Que você tem por ser reconhecido. Quando você fala da virtude de alguém, a pessoa logo quer falar da sua própria virtude. Porque ela deseja ser vista. É desejo pelo poder, pela posição, pela honraria. Isso é obra de quem? Obra de quem? Da carne. Obra da carne. Lista cumprida, não? Lista cumprida essa, não? Você vai machucando a gente por dentro, né? Podemos dizer que isso é um raio-x, né? Um raio-x de nós, da nossa velha natureza. Deus expondo o nosso coração ao ridículo, mostrando tanto que a gente é miserável, tanto que a gente não presta. Próxima obra da carne. Está acompanhando aí na Bíblia? Na sua deve dar dissensão. Outras diz assim, causar divisão. Isso também não parece uma coisa que nos envolve muito, mas envolve demais. Porque no original tem um sentido muito bom também. Sabe o que significa isso no original? Ficar à parte, separado. É isso que significa no original. Você fica separado, fica à parte. Como é que é esse negócio? A divisão pessoal. A separação pessoal. Fica sem se encontrar com as pessoas. Fica sem se falar. Você cria um mundo seu, um mundo próprio, um mundo particular. É você e você. É você e sua família. Já é um segundo tipo de separação. O primeiro é você e você. A igreja tem uma programação. Todo mundo tem uma programação, né? Os pastores, sábado 19h30 lá no Marechal Rondon. Domingo às 9 da manhã. Domingo às 18h30. Segunda às 19h30. Aí você, essa é a programação do coletivo, mas rapaz, eu tenho um negócio meu para fazer. Nossa, você não sabe de uma coisa, rapaz? Estou com um monte de coisa para fazer. Dissensão, obra da carne, seu mundinho próprio. Você tem a sua agenda. Você tem os seus compromissos. Obra da carne. Você se converteu e veio para uma família. Não esqueça que a conversão implica em termos um compromisso com o cabeça chamado Cristo, mas também com o corpo que é a sua igreja. Não existe membro solto. Membro que faz o que quer. Membro faz o que a cabeça manda. A cabeça está mandando a gente estar junto, vamos estar junto. A cabeça manda nos relacionarmos como família no dia a dia. Vamos fazer isso. Ele não se mistura no dia a dia. Ele se limita ao programado. Nós estamos juntos no campo caseiro, nós estamos juntos no encontrão. E nos outros dias, eu tenho a minha vida. Até parece que você não é nem irmão. Sabe o que é isso? Dissensão. Obra da carne. Mundo próprio. Vida própria. Seguinte, tá vendo os irmãos de Cacoal? Nós precisamos de uma listinha de hospedagem. Não posso hospedar. Não posso, eu não. Eu tenho meus compromissozinhos. Idolatria da casa e divisão no coração. O infeliz está pelos poros arando o carro e nem se percebe disso. Acha que não tem problema. E os pastores que se arrebentam para achar lugar de colocar gente. Porque a casa do fofinho não pode ser aberta. A vidinha do fofinho. O fofinho tem vidinha própria. Não se converteu ainda. Não gosta de se misturar.
carnal. Fica bravo comigo não. Fica bravo com Deus que escreveu isso, para te livrar dessa desgraça chamada carne. Quando você vê o irmão que não se mistura, sabe que ele é carnal. Ele pode até ter cara de espiritual, mas ele é carnal, porque o espiritual se mistura, porque o espiritual faz parte de uma família. Você não é meu discipulador, você não é meu discípulo, você não é do meu grupo caseiro. Divisão de classe. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. Divisão. Paulo chama isso, sabe de quê? Carnalidade. Com quem que você se mistura? Essa dissensão é longa. Dissensão entre partido. Meu partido é o melhor. Ele sempre tem que ganhar. Partido já está errado porque é partido. Se fosse certo era unido o nome. Se prestasse, eu sou do unido. Ah é? Também sou do unido. Tá todo mundo junto, tá unido. É partido? Não prestou porque é partido. Antigamente o MDB era a melhor coisa que tinha, porque era movimento. Depois ele virou partido também, não presta igual. Divisão racial, né? Você é branco, você é negro. Mistura. Dissensão, obra da carne. Obra da carne. Divisão teológica. Essa é uma desgraça grande. A pessoa é rotulada, julgada, antes de dar razão à fé. Ah, você é lá daquele pessoal que não tem nome? Ih, aquele pessoal não presta, porque... Nunca ouviu ninguém da gente falar nada, mas a gente não presta. Divisão teológica. E nós, a mesma coisa. Já sentou com o irmão para bater papo com ele, para saber o que ele crê? Não, ele é de onde? Ah, não é do nosso, não presta. Não presta. Ah, é só adianta. Não tem a visão. Qual a visão? A visão de viver no seu mundinho? Não é do reino, não presta. Que reino? O reino seu? Porque existe um reino que é o tal do reino de Deus, que todos os seres se convertem e vão para ele. Dissensão. Estais por um acaso Cristo dividido? Não. Divisão eclesiástica. Essa foi a terrível, né? Cada um construiu seu salãozinho, chamou de igreja e dividiu o corpo de Cristo. Essa foi a mais danosa para a unidade. Junto com a divisão eclesiástica, veio essa divisão teológica e acabou com o corpo de Cristo unido. Dissensão é obra da carne, amados. Isso não agrada a Deus. Próximo. Heresia. Nossa. Herético não é demais. Aí não, aí é demais. Heresia não. Você sabe o que é heresia? No seu sentido mais original do negócio? É alguém que se coloca contrário a uma doutrina onde prejudica a vida da comunidade. Ele se colocou contrário. Às vezes ele não colocou-se contrário verbalmente. Ele não levantou, falou, discordei, não sei o que, mas ele se posicionou interiormente assim. Pastor, negócio de falando de pastor, de emprestar casa, de fazer esse negócio de casa, de carro, eu estou contra, eu sou do contra. Além de dissensão, heresia. Heresia. Alguém que prega ou acredita que aquilo que ele está pensando, mesmo sendo contrário a todos da igreja, ele acha que ele está certo. Atrevo-me a chegar depois de tanto andar, com feridas nos pés e chagas no coração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão.
Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor. Atenda a suplicar desta oração. Pesado fardo é vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor. Atenda ao suplicar desta oração. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Compadece-te de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus, onde está? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Lance seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Sejam fortes e que
revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor.